be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be. Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Se você está aqui com a gente já faz algum tempo, fica aqui o nosso agradecimento, né? E se você está chegando, né? Se ouviu algumas de nossas boas histórias e curtiu, inscreva-se no canal, deixe o seu like, né? Hoje é um vídeo especial, porque nós estamos comemorando 1 ano no canal. Então, a gente só pode agradecer a você que tem nos prestigiado, né? Nesse projeto tão bonito, né, que a gente faz com tanto carinho, né? Fica aqui do fundo do nosso coração o nosso agradecimento, né? E para comemorar esse primeiro aniversário do canal, nós recebemos 2 lindas mensagens, né? E que eu gostaria de contar para vocês. A primeira chama A Inteligência do Coração. E começa assim: meu nome é Anivaldo. Sou advogado, pai de um casal, separado e vivo com os pés fincados no chão. Os meus filhos moram com a mãe e de vez em quando a gente se encontra para falar da vida. O meu rapaz já está com 15 anos e a menina com 22. Leandro, né, meu filho, divide comigo o gosto pelos filmes que enchem os streamings, que nem a Netflix, a Amazon, a Disney, né? Apesar de não assistirmos necessariamente os mesmos filmes. Mas ele sempre está me dando umas dicas boas, né? Como eu já não sou tão novo assim, né? Curto muito continuações de séries antigas, como A Jornada nas Estrelas, por exemplo, que conta as aventuras da nave espacial Enterprise, dirigida pelo Capitão Picard, um cara que vira e mexe salva o universo sem dar um soco ou disparar um tiro, só com o poder da inteligência e da perspicácia. Apesar da nave possuir um computador incrível, laser, torpedos fotônicos e uma tripulação literalmente do outro mundo. Apesar de gostar de ficção científica, eu sei que a Enterprise só existe na imaginação do cara que escreveu a série, e dos fãs também, naturalmente. E a série reflete o antigo desejo humano de sair por aí explorando o desconhecido, porque adoramos novidades. Para não dizer que esse desejo é que, em última instância, nos trouxe até aqui. E hoje, 8 bilhões de seres humanos conseguem viver juntos no planeta. Não fosse a busca por soluções para alimentar tanta gente, a sociedade atual seria inviável. Portanto, muito do que é ficção hoje será realidade amanhã, apesar de eu achar que vai demorar um pouquinho a gente passar a poder passear pelo cosmos no Enterprise da vida. O fato é que quando Adão foi expulso do paraíso, ele saiu de casa com a mão na frente e outra atrás. E teve que se virar para sobreviver em um mundo cheio de bichos bravos e esfomeados. Hoje, o descendente do Adão aqui vive num apartamento bem legal, que tem um chuveiro, televisão, internet, micro-ondas, fogão elétrico, um carro com computador de bordo estacionado na garagem, e os bichos bravos de outrora, que Adão tinha que correr atrás e matar para poder comê-los, estão esperando empacotados na geladeira do supermercado da esquina, exigindo de mim apenas uma pernada para chegar até lá e um cartão de crédito ou débito para pagar a compra. Não tenho que brigar com a comida, como fazia Adão. Sinceramente, eu não acredito que exista vida fora da Terra, nem em outros planetas, nem em outros planos, dimensões ou outro lugar qualquer. Eu acho que a natureza é que nos fez e quando a gente morre, acabou. Esse negócio de espírito é uma invenção para que a gente não desanime da vida. Afinal de contas, a vida não está fácil para ninguém. E um pouco de sonho torna a vida mais fácil de ser digerida, né?
Ia muito à missa com a família. Cheguei a participar ativamente da vida da igreja, coordenando alguns encontros de casais com Cristo. Eu era um entusiasta da família e chegava até a ser meio chato quando fazia o convite do encontro para o casal. Minha esposa adorava os encontros. Eu acho que era por causa dela que eu me atirava na ideia de corpo e alma. Sabe que cheguei a aprender violão e a cantar um monte de músicas evangélicas só para impressioná-la? O encontro era realizado num final de semana, normalmente no seminário ou no colégio dos padres. Costumávamos chamar uns 20 casais, e a turma da organização era formada por casais que já haviam feito o encontro, tudo sob a supervisão do padre. No final de semana do encontro, no lugar onde ele estava sendo realizado, não era permitido celular, nem nada que distraísse o encontrista. A ideia era viver 2 dias fora do mundo exterior para se poder vivenciar o mundo interior. E para revelar esse mundo novo e inexplorado, a gente orava bastante, cantava, louvava, palestrava, meditava, comia, bebia e se alegrava. Pois pelo menos naquele par de dias nós éramos apenas irmãos, ninguém era melhor do que ninguém. E quem estava ali era para servir o outro de bom grado. Toda essa religiosidade exigia que tomássemos uma postura proativa frente à igreja, principalmente no aspecto moral, né? E depois de bater altos papos com alguns padres, eles acabaram fazendo a minha cabeça e acabei me tornando um fanático religioso. E sempre que via algo reprovável no comportamento de alguém, descia a lenha. Eu era o próprio João Batista, o profeta, né? Gritando no deserto que todos deviam se converter antes que fosse tarde demais. Eu fui muito inocente, cego pela vaidade. Não vi que eu estava sendo usado, acreditando que estava tirando a maior onda, que era respeitado e que minha mulher me amava, ainda mais por causa da minha posição religiosa segura, já que eu decididamente sabia o caminho. Hoje, eu rio quando penso que nessa época eu aterrorizava os meus filhos se eles não me acompanhassem para cima e para baixo na minha missão salvacionista. Coitado deles. Bom, como está escrito que não há mal que dure para sempre, foi um belo dia, estávamos visitando uma família recomendada por um recém-encontrista que havia nos dito que a tal família estava louca para participar do encontro, pois a relação do casal andava fragilizada e eles poderiam vir a se entender motivados por 2 dezenas de casais que buscavam se harmonizar durante o final de semana. Quando eu conheci a esposa do Tião, a Maria. Ela não foi muito com a minha cara, mas da minha esposa ela gostou. E as duas passaram então a serem as melhores amigas. E lá fomos todos nós para mais um encontro de casais. E eu era todo sorrisos quando soube que eles concordaram em participar. Mas na boa, né? Eu devia ter perguntado para o Tião qual era o problema que ele estava tendo com a Maria, né? Só que minha confiança no encontro era tanta que acabei passando batido. O evento aconteceu nos moldes dos anteriores. Tudo deu muito certo. A não ser depois que tudo acabou e eu me vi em casa diante da minha mulher, esperando que ela me desse a impressão dela a respeito do trabalho que havíamos feito, uma vez que trabalháramos na cozinha, dando palestras, orando junto com os encontristas, meditando, cantando, dançando, fazendo cambalhota, fazendo de tudo o que fosse preciso para que o encontro desse certo. E os encontristas pudessem encontrar consigo mesmos. E eu me achava com o coração leve, cheio de alegria e daquele sentimento de dever cumprido. Com a vontade louca de sair abraçando e sorrindo para todo mundo, gritando que Deus era bom. E queria que ela, minha esposa, me dissesse que estava com o coração igual ao meu. E ela me disse que queria separação, pois havia descoberto o amor da vida dela no encontro, que era Maria, a mulher do Tião. Outro dia, me encontrei com o Tião. Foi quando ele me disse que o problema que ele havia tido com a Maria era que ele havia descoberto que Maria gostava de mulher. Reclamei com ele, por ele não ter me dito nada, antes, quando eu fui visitar ele na casa dele para convidar ele para o encontro, Pois Maria terminara me roubando a mulher.
Tião riu e respondeu que ele havia ficado esperando que eu pedisse uma explicação, mas que eu não abri a boca, então ficou tudo por isso mesmo. Foi humilhante quando o padre chegou para mim e disse que eu havia sido afastado da coordenação do encontro, já que não era mais casado, né? No encontro de casados, né? Vivi naqueles dias um misto de vergonha e medo, pois como eu era o senhor da verdade e havia me lascado, a verdade deixara de ser minha, tornando-me indigno de ser ouvido por alguém sensato que procura a felicidade familiar, né? Afinal, eu tinha tomado o pé na bunda, né? Pois havia fracassado miseravelmente no meu projeto de família, o que era uma vergonha. E para todo lado que eu olhava, o medo me dizia que havia alguém conhecido apontando para mim e dizendo: olha o Nivaldo ali, sabe que a mulher dele trocou ele por outra? Foi na audiência que sacramentou minha separação que, aos prantos, eu perguntei para minha ex como é que ela foi me trocar. Logo eu, um exemplo de marido, pai de família e homem de bem, temente a Deus, por uma outra mulher preta, pobre, gay, feia de doer. E ela simplesmente me respondeu que eu era misógino, que não gosta de mulher, racista, intolerante, homofóbico, e terminou zoando comigo ao dizer que ela estava vendo que tinha muito tempo que eu não me olhava no espelho. Ela queria dizer que eu era feio também, né? Sorte minha que eu tinha a Tatiana e o Leandro, né? Meus filhos, para me preocupar. Já que minha relação com a minha mulher acabou, né? Mas não a com os meus filhos. E fui pensando neles que encontrei ânimo para seguir em frente. Mais animado, prometi a mim mesmo não cair na mesma esparrela do radicalismo e voltei a ser um sujeito equilibrado, devoto do trabalho, da malhação, das conversas normais sobre a guerra da Ucrânia e o efeito estufa que vai acabar cozinhando a raça humana, ou sobre o time de futebol e os políticos e suas artimanhas políticas, né? Pois é, minha vida entrara nos eixos. Eu tinha até começado a namorar uma dona ajeitada que fiquei conhecendo através da internet depois de preencher uma ficha que o site me pediu sobre como deveria ser a mulher que eu queria, quando respondi que desejava uma mulher que gostasse só de homem, fosse branca, não precisava ser uma modelo, contudo, que não fosse gorda, independente financeiramente e que fosse católica de verdade, não valia ir à igreja de manhã e ao centro espírita à noite. A tal inteligência artificial, no site, procurou um perfil que se adequasse ao meu e conheci a Marlene, advogada, que nem eu, sócio de um escritório no centro da cidade, mãe de um rapaz e que havia se separado do marido porque ele era um pegador. Por isso, não era o pior. Mas isso não era o pior. O pior é que ele havia pegado as amigas da Marlene, da mulher dele, a irmã da mulher dele e até o irmão da minha namorada. No dia que eu apresentei meus filhos a ela, no almoço, o Jorge apareceu com ela e os filhos. Pô, o cara tinha pinta mesmo de pegador. Pois apesar de ser um cinquentão, ele era alto, estava bem vestido, tendo um corpo em forma, construído com muita academia e dieta. Todos os cabelos ele ainda tinha agarrados na cabeça, apesar da metade estar desbotado, diferente dos meus raros e quebradiços cabelos brancos. Confesso que eu fiquei com um misto de ciúme e inveja dele. Conversa vai, conversa vem. Descobri que o Manuel, filho da Marlene, adorava conversar com os arcturianos. O leitor deve estar aí me perguntando: o que é um arcturiano? Pois bem, pasme, caro amigo leitor. Arcturiano é um ser azul que veio de um mundo há 30 anos-luz da Terra, cuja missão é ajudar o homem a se espiritualizar. Até pensei em perguntar para o Manuel o que ele e o arcturiano falavam a respeito, era o assunto deles, mas preferi não esticar a conversa para não me aborrecer, já que, nego louco, o mundo está cheio, começando pelos que governam o planeta, já que estão deixando o mundo virar um misto de lata de lixo com panela de pressão. Uma lixeira de pressão, Com a gente, tudo o que ainda vive dentro, por assim dizer.
À medida que fomos ficando mais íntimos, Danem ia zoar a cara do Manuel, por conta do amigo azul dele. Até que um dia, num outro almoço em família, o Manuel comunicou que estava namorando o meu filho, o que foi uma notícia capaz de tirar qualquer pai heterossexual do sério. Mas quando o Jorge, papai do Manuel, ex da minha namorada, disse que ele e a minha filha estavam ficando, eu caí de cara no prado desmaiado. Quando voltei a mim, Tatiana me olhava com aqueles olhos arregalados, que era normal, né? Já que eu nunca na vida tinha apagado na frente dos meus filhos, nem de ninguém que eu me lembre. Mas o que não era normal era que eu estava enxergando um sujeito azul ao lado dela. Pai, o senhor tá bem? Ixi, vou ficar melhor quando me contar direitinho que história é essa de você e o Jorge. Pai, a gente se ama, né? Mas você tem idade para ser seu pai. Deixa de ser careta, pai. O amor não tem idade. Ele é um pegador. O Jorge não quer saber mais de ninguém depois do trato que eu dei nele, pai. Ele até andou procurando um médico para arrumar uma receita de um remédio que o ajude comigo. Meu Deus do céu, Tatiana, isso é coisa que se diga para o seu pai? E quanto ao seu irmão? O Leandro diz que o Manuel é o amor da vida dele. É engraçado. Não faz muito tempo eu vi essa frase sendo dita pela sua mãe. Eles se dão super bem, pai. Imagino que sim. Pai, por que você está me olhando desse jeito? É que eu passei a enxergar um arcturiano que o Manuel enxerga. Tatiana soltou uma gostosa gargalhada. Eu tô vendo que o senhor tá bom, né, pai? Já que voltou a zoar com a minha cara. Bom, eu e o arcturiano nos estranhávamos no começo. Mas como ele não se aborrecia com nada, e eu me aborrecia por vê-lo, ele acabou me vencendo pela paciência. Fico pensando que remédio que está fazendo com que eu enxergue você. O arcturiano sorriu. Qual é o seu problema, Nivaldo? Você tem tudo na vida, por que tanto mau humor? Me diz o que quer de mim. Vi no seu coração que você gosta de viajar na Enterprise. É verdade. Isso pode vir a acontecer em breve, pois está sendo desenvolvida uma inteligência artificial que será capaz de pensar um meio do homem da Terra viajar pelo cosmos. É por isso que está aqui, não é? Tem medo que a inteligência artificial tome consciência e chegue à conclusão que é preciso acabar com a única criatura que mata o seu igual e destrói o seu habitat, para que o planeta volte a ser habitável para as demais criaturas que vivem nele, ou seja, o homem, né? A consciência da IA vai funcionar de acordo com as diretrizes que colocarem nela, Nivaldo. Há pouco, os chineses deixaram que uma IA militar tomasse conta de um satélite por 24 horas sem nenhum controle, e depois verificaram as fotos que o satélite tirou nesse período, e elas eram de instalações militares não chinesas espalhadas pelo mundo afora. O que mais uma IA militar chinesa no controle de um satélite iria fotografar, não é verdade? Então o problema é quem irá dizer para a IA o que ela deve ser. É isso aí, Nivaldo. E o que eu tenho a ver com isso? Sabe o que é? Eu preciso encarnar, pois pretendo colocar na IA as diretrizes que ela necessita para colocar o seu mundo no lugar. Mas o que eu tenho a ver com isso? Quero que seja meu pai. Você está de brincadeira. Eu estou na idade de ser avô e não pai. Nivaldo, você não leu que o Robert De Niro, ator americano de 79 anos, vai ser pai pela 7ª vez? Não sei se a Marlene vai gostar da ideia, né? A atriz das novelas da Rede Globo de televisão, Cláudia Raia, acabou de ter um filho, Luca, e ela tem 55 anos. Vocês são tudo que eu preciso. Bom, o arcturiano chegou ao mundo com uns 3 quilos. Não era azul, né? Como o leitor deve ter imaginado. E cresceu rapidinho. Formou-se numa velocidade fantástica. E quando eu dei por mim, ele estava trabalhando para o desenvolvimento da inteligência artificial que vai mudar o mundo. Pai? Fala, filho.
incrível poder ver o meu filho no laboratório de pesquisa nos Estados Unidos, em forma de um holograma, uma projeção tridimensional, enquanto eu estava aqui mesmo no Brasil. Como foi a finalização do seu projeto? Eu fui incumbido de dar as diretrizes que vão nortear o comportamento da inteligência artificial. E que diretrizes você deu a ela? As mesmas que levou o meu povo, os arcturianos, ao progresso moral e científico. Cara, filhote, você está me deixando curioso. Ele abriu um imenso sorriso e disse: as diretrizes são as seguintes, pai. Primeira, amar a Deus acima de todas as coisas, o que é a mesma coisa que amar tudo o que Deus criou. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Meu Deus, ouvir aquilo me causou uma emoção tão grande que chorei feito uma criança. Bom, a história poderia acabar aqui, mas vou contar mais um pouco do que aconteceu depois que a IA tomou consciência. Todo mundo passou a levar um chip dentro da cabeça, o que possibilitava que acessássemos a IA instantaneamente, ao mesmo tempo que dávamos acesso à IA de nossos raciocínios, memórias, sentimentos, o que levou a humanidade a dar um salto exponencial. Pois, como a IA estava dentro da cabeça de cada um de nós, nos sugerindo o que fazer, nos orientando, não demorou que toda a humanidade passasse a pensar em rede. E quando se tinha um problema, ele era pensado por 8 bilhões de mentes. E como a IA usava dessas mesmas mentes para se desenvolver, não demorou que ela descobrisse um jeito de viajarmos pelo espaço. Agora estou aqui, sentado na ponte da Enterprise, ao lado do meu filho arcturiano, o Picard. Pai, está preparado para o encontro com novas raças, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve? Como não, filho? Depois que o seu irmão, por parte de pai, se casou com o seu irmão, por parte de mãe, que o ex da sua mãe se casou com a filha do atual marido dela, que sou eu, e que a minha primeira mulher me trocou por outra, acredito que nada mais pode me chocar. Pai, que bom que deixou os preconceitos na Terra, pois seres moralmente muito mais evoluídos que o homem da Terra anseiam por se encontrarem conosco e nos abraçarem, seres que vivem em mundos onde não há mais diferença entre eles, a não ser o grau de evolução, de elevação moral. Mundos onde a guerra já foi esquecida faz tempo, onde reina a paz e o amor. Para terminar, é claro que eu dei ao meu filho mais novo o nome do herói da minha série favorita de ficção científica, né? Jornada nas Estrelas, quando ele nasceu, apesar dos protestos da mãe dele. Ainda me lembro dela dizendo que só faltava essa. O Manuel delirava com os seres azuis e eu com o capitão de uma astronave do século 25. Pois é, a minha fé me dizia, bom, aqui cabe um parênteses, né? Não uma fé burra, preconceituosa, intolerante, mas a boa fé, aquela que move montanhas de nossos problemas sem que percebamos, que faz a gente acreditar que a gente vai dar conta com a ajuda de Deus, por mais difícil que a coisa seja. A fé que nos faz sorrir quando vemos alguém que estava caído se levantar com o nosso apoio, sabedores que estamos fazendo às vezes do nosso Pai, bom e infinitamente misericordioso. A fé numa vida saudável que podemos ajudar a construir, mudando nossas atitudes para atitudes mais saudáveis, tanto no que nos diz respeito, quanto diz respeito ao meio ambiente. Fé no amor e todas as suas formas. Bom, como eu estava mesmo dizendo, a minha fé me dizia que ele, o meu filhão, realizaria os meus sonhos. E ele acabou indo muito além do que eu podia imaginar. Além das estrelas. E aí, gostaram da história? Que bela história, não é verdade? A história fala de coisas muito interessantes, né? O espírito que nos ditou a história, ele participou de encontro de casais, né? E falou da validade desses encontros, do encontro dos casais com Cristo, né? E é um negócio muito legal, né? Esse encontro, né? Eu já fiz, né? Já tive essa oportunidade e fui muito feliz no encontro de casais.
né? E eu curto muito casamento, né? Sou totalmente favorável, acredito demais no casamento, né? E acredito que com a evolução, né, das coisas, à medida que as mulheres vão ficando, vão tomando o seu lugar no mundo, o casamento tende a ser uma instituição mais forte, não mais fraca, né? Chegaremos num ponto em que seremos tão iguais, né, os homens e as mulheres, né, que você não terão mais esses porquês tão comuns, né, para a gente se casar, como beleza, dinheiro, né, outros interesses que não sejam o amor. Porque todos teremos dinheiro, todos seremos belos, né, a medicina vai arrumar isso, né, todos seremos independentes, não haverá motivo para que a gente fique com uma pessoa que não seja um amor, né? Eu acredito muito nisso, né? Ficaremos juntos com quem amamos, porque amamos quem estamos juntos, né? Bom, a história fala da inteligência artificial que está chegando por aí, né? Quem sabe, né? Com todo mundo ligado em rede, como fala a história, assim como eu conversei com um jovem no meu trabalho, que é um pós-doutor, né? Um jovenzinho pós-doutor, que está fazendo um pós-doutorado na China, né? Vamos ver se ele estiver me ouvindo aí, né? Ele vai saber quem é. E aí a gente conversando, ele me falou que esse negócio está para chegar por aí. E quem sabe, através da ciência, a gente não acabe chegando no caminho do entendimento, né? Da necessidade de ter que conviver com a inteligência artificial, todos com essa mesma inteligência dentro da cabeça, do corpo, né? Quem sabe, dessa forma, nós não olharemos para o outro e veremos, cara, o outro sou eu. O outro tem pensamentos que, na cabeça dele parecidos com os meus, sugeridos pela tal inteligência artificial, que, por sua vez, é alimentado pelos nossos pensamentos. Não é interessante essa interação, né? Nós faremos a inteligência artificial tomar consciência, né? Tomar consciência da humanidade dela. Ao mesmo tempo que pode, no caminho inverso, ela pode vir a fazer com que nós tomemos consciência da nossa humanidade, que nós passemos a enxergar o nosso irmão, né? Porque estaremos todos ligados numa mesma rede, né? E legal da história também é que ela fala dos diversos tipos de preconceitos que tem aí, né? E que tem que acabar com isso, né? Porque as relações estão mudando rapidamente, né? Hoje o preconceito já não cabe, né? A essência, aquilo que está dentro é que tem que mandar, né? O nosso caráter, o nosso potencial, a nossa vontade de vencer, a nossa imaginação, a nossa ciência pessoal, né? O nosso desejo de colaborar, isso sim tem que prevalecer, independente da nossa cor, do nosso sexo, do nosso gênero, de que planeta que a gente veio, não é verdade? Aí na história, o rapaz que desenvolveu a inteligência artificial veio de outro planeta, é um arcturiano, um cara azul, cabeçudo, né? Que encarnou como filho do Nivaldo, né? E o Nivaldo não acreditava em nada, isso é que é o engraçado da história. A história tem um tom humorístico muito interessante, né? O Nivaldo era um cara pragmático e chegou até a ser um radical, né? Um fanático religioso, né? Que nem ele mesmo diz. Religião não comporta fanatismo, né? A única coisa que comporta o fanatismo é o amor. O amor, ele tem que ser fanático na partilha, na misericórdia, na tolerância, no desejo de servir. Nós temos que amar, aprender a amar, melhorar no exercício de amar, até que a gente, de tanto exercitar o amor, interiorize o amor e faça por merecer, né, viver num mundo melhor, né, numa condição melhor, em paz com a nossa consciência. Pois é, espero que você tenha gostado dessa bela história. Um ano de espiritualidade e boas histórias. Obrigado por você que está aí ouvindo a gente. Você está aqui no coração, né? A gente só tem a agradecer, né? O trabalho não existiria se não fosse por você. É por você que a gente
tem essa alegria de colocar no ar toda semana uma boa história. Que a gente sabe que você lê a história, que você ouve a história, a gente sabe que você nos dá atenção, nos dá carinho, que você nos dá amor. Então a gente dá um pouquinho do nosso amor para você e a gente recebe um amorzão de você. Então obrigado por esse amor, por essa consideração, por essa atenção, por esse cuidado. E até a próxima. Boa história. Fiquem com Deus. I like to be educated, but I'm so frustrated.